Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Bom, se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam, deixem um like, também ativem o sininho para vocês não perderem a notificação quando eu postar um vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos bem importantes com vocês. O jornal O Dia publicou a informação de que o Botafogo quer trazer entre 3 e 4 reforços para o Mundial, para o Super Mundial, que vai acontecer agora em junho, no meio do ano. Também temos a informação de que o Botafogo vai ter algumas voltas para o jogo contra a Universidade de Chile, vai poder contar com o retorno de alguns jogadores que são bem importantes, então vou falar sobre isso também. E a gente também tem a notícia sobre uma possível saída aí do Gregori. Vou trazer algumas informações importantes aí sobre essa notícia que saiu na última semana. A gente espera muito que o Gregori fique, que o Gregori não vá embora. Ele é uma peça fundamental para o nosso time, é o nosso pitbull. Então é uma notícia que preocupa, porém a gente tem alguns fatores aí para conversar sobre isso. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, o jornal O Dia publicou a informação de que o Botafogo quer contratar entre 3 e 4 reforços para o Mundial, que vai acontecer agora no meio do ano. É uma notícia que me deixa feliz, porém me preocupa, porque eu acho que a gente precisa de mais atletas e mais reforços. Eu acho que 4 reforços ainda é muito pouco, pensando não só no Mundial, mas no Mundial e também nas outras competições que o Botafogo vai jogar. O Botafogo, na verdade, se desfez do banco inteiro praticamente do time que a gente tinha do ano passado, do banco que o Botafogo tinha no ano passado. A gente perdeu 2 peças importantes do nosso time titular, perdemos o nosso técnico, porém perdemos o nosso banco praticamente inteiro. Então eu acho que 4 reforços ainda é muito pouco. Fico feliz porque possivelmente esses reforços que o Botafogo está querendo trazer são reforços de peso, de nome. Possivelmente jogadores que são mundialmente conhecidos chegarão para acrescentar na nossa equipe, virão para o Botafogo para jogar o Mundial. Porém, eu ainda acho que 4 reforços é muito pouco. Como eu disse, a gente tem um banco muito maturo ainda, eu acho, Acho que essa é a melhor palavra para dizer. A gente tem muitos jogadores no banco que são da base. Se a gente olhar nossas reservas, praticamente todos são jogadores novos da base, são jogadores que ainda não deram certo, ainda não vingaram. Então eu acho que 4 reforços ainda é muito pouco se a gente pensar no Mundial, mas também pensar em outras competições, porque o Botafogo vai jogar muitas competições esse ano ainda. Se Deus quiser, a gente vai se classificar na Libertadores, então teremos Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, em que a gente também tem que correr atrás para estar ali no bolo, estar ali em cima na tabela, brigando ali entre os 6, entre os 4 colocados. Então eu acho que 4 reforços não é o suficiente, não será o suficiente ainda, infelizmente. Espero que eu me surpreenda com esses reforços que o Botafogo vai trazer, que sejam reforços de peso, que sejam reforços que são jogadores que podem resolver muitos problemas que a gente ainda tem ali no time, ali em algumas posições, porém ainda acho que não é o suficiente, pensando em tantas coisas que a gente vai jogar, em tantos torneios que a gente vai competir. Então é isso, espero me surpreender, porém ainda acho que não serão o suficiente. Mas vamos aguardar aí, as próximas notícias, as próximas informações, e também a gente aguardar a chegada desses jogadores para a gente de fato avaliar essa situação. Mas eu ainda acho que o Botafogo precisa sim reforçar a lateral direita. Na lateral esquerda acho que a gente está bem servido, a gente tem Cuiabano, Alex Telles, Marçal. Agora na lateral direita eu acho que ainda falta um jogador para ser o meio termo disso. Vitinho, que é um jogador muito bom defensivamente, Matheus Pontes, que é um jogador muito bom ofensivamente. Na lateral direita eu acho que ainda falta um jogador para ser o meio termo disso. Um jogador que seja tão bom ofensivamente, mas tão bom defensivamente também. Agora, falando da zaga, a gente também precisa de zagueiro. Apesar da gente ter Barbosa, Baixos, Jair e David Ricardo, a gente viu que contra o Flamengo, com o Baixos lesionado, com o Barbosa machucado, que já tá para retornar, Porém, com ele machucado, a gente teve que improvisar o Marçal na zaga. Então, eu acho que ainda faltam sim jogadores para compor o elenco. Faltam jogadores, faltam peças. Então, eu não sei se 4 reforços irão resolver todos os nossos problemas. Mas vamos aguardar, porque eu espero que sejam reforços de peso e espero que a gente se surpreenda com a chegada desses novos jogadores. Agora falando de alguns retornos que o Botafogo pode ter contra a Universidade de Chile, o Glorioso tem um confronto muito importante pela Libertadores na próxima terça-feira, onde o Botafogo precisa vencer a Universidade de Chile para se classificar na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025 sem depender de ninguém. Se o Botafogo não vencer, se o Botafogo empatar, enfim, não sei, a gente pode talvez se classificar dependendo
do confronto do Estudiantes contra o Carabobo. Então, se o Botafogo quer se classificar sem depender de ninguém, tem que vencer a Universidade de Chile. Vai ser um jogo em que a torcida do Botafogo está preparando mais uma grande festa. É um jogo na nossa casa. Mas é um confronto em que a gente precisaria lotar a nossa casa, esgotar ingresso, fazer um ambiente bem bom assim pra gente apoiar a equipe, apoiar o time e fazer o Botafogo conseguir essa classificação mega importante em casa. O que anima para esse jogo também é que o Botafogo talvez possa contar com o retorno de muitos atletas. O Botafogo talvez possa contar com Barbosa, Matheus Martins e Savarino também, que são jogadores que estavam lesionados há um tempinho já. O retorno deles vai depender do último treinamento antes do jogo contra a Universidade de Chile. O Botafogo ainda vai ter um treino aí, e aí nessa véspera de jogo contra a Universidade de Chile, na segunda, que o Botafogo vai conseguir confirmar o certo retorno desses atletas, para que a gente tenha eles de volta, mas também não corra nenhum risco, né, de, enfim, colocar algum jogador para jogar que ainda não esteja 100% e acabar correndo o risco de algum deles se lesionarem novamente. Outro jogador que possivelmente retornará para esse jogo do Botafogo na Liberta será o Arthur, né, que não jogou contra o Flamengo, não jogou o Clássico, porque sentiu dores, foi um desfalque pro Botafogo, né? Ele teve um desconforto e acabou não jogando o Clássico, porém agora existe sim a expectativa do Arthur retornar, né? A gente fica muito feliz porque a gente sabe que ele vinha fazendo boas partidas, vinha sendo bem essencial em algumas vitórias do Botafogo, dando assistências, marcando gols, chegou até a ultrapassar os números iniciais do Luiz Henrique no Botafogo, né? Então a gente fica bem feliz com o retorno dele, até para ele continuar tendo uma sequência, não perder o ritmo, não ficar tanto tempo fora, né? Enfim, que bom que ele não teve nenhuma lesão, não foi nada grave. Sentiu um desconforto, foi poupado para o Clássico e agora possivelmente retornará. Então a gente fica muito feliz, né, de ter o Arthur novamente, saber que a gente pode contar com ele, com o nosso camisa 7, que vinha sendo essencial. E agora falando de uma notícia não tão alegre, não tão boa, a gente sabe que o Gregory vem despertando o interesse do Al Rayyan, atual clube do Arthur Jorge, há um tempo, desde que o Arthur Jorge saiu do Botafogo. Ele já queria o Gregory, já queria o Savarino, né, e acabou não rolando toda essa questão deles irem para lá, o Botafogo não quis, enfim, rolou muitas questões, né, que acabaram, esse assunto acabou ficando um pouco abafado, porém o Arthur Jorge continua querendo o Gregory no Al Rayyan. Segundo o Valentim Furlan, que é um cara que é especialista no mercado de transferências, o Al Rayyan já prometeu que vai pagar a multa rescisória do Gregory, né, que é 7 milhões de dólares, o que dá 39 milhões de reais. Eu acho muito pouco pro Gregory, pelo cara que ele é, pelo pitbull que ele é em campo, né, e também pela temporada que ele fez no ano passado. Eu ainda acho que esse valor é um valor muito baixo pro que o Gregory é, pro que o Gregory representa, pelas temporadas que ele vem fazendo, né, então eu acho que esse valor facilmente vários clubes têm condições de pagar, né, e tirar o Gregory do Botafogo, então eu acho um valor muito baixo ainda. Porém, a informação que o canal do Medeiros trouxe é de que o Botafogo não recebeu nenhuma sinalização ainda, né, de que o Al Rayyan vai sim pagar a multa rescisória para tirar o Gregory do Glorioso, né. O canal do Medeiros ainda apontou uma coisa muito importante também. O Gregory, além do Botafogo acreditar que o Gregory está bem feliz aqui no Glorioso, o Gregory tem um filhinho recém-nascido que nasceu há pouco tempo, então o canal do Medeiros também pontuou que acredita que seja difícil o Gregory talvez querer uma mudança, querer se mudar com um filho tão pequeno ainda. Então a gente não sabe, a gente sabe que o Al Rayyan tem sim um interesse, né, no Gregory, tem um interesse em levar o Gregory para lá, até porque o Arthur Jorge está lá e já pediu o Gregory algumas vezes, mas a gente não sabe ainda se o Al Rayyan de fato fez uma proposta, vai fazer uma proposta, se de fato vai pagar a multa rescisória, né, nem se o Gregory vai querer ir para o Al Rayyan, vai querer sair do Botafogo. Então as coisas ainda estão um pouco incertas quanto ao Gregory. Porém, existe sim essa possibilidade do Gregory ir e existe sim esse interesse do Al Rayyan no nosso pitbull. Então agora a gente tem que torcer para que o Gregory não vá embora. Existe essa questão do Gregory após o Super Mundial ir para o Al Rayyan, então a gente ainda não tem essa informação ao certo, porque a gente não sabe como está essa questão, se o Al Rayyan fez a proposta, se não fez, se de fato vai pagar a multa, se não vai. Então a gente torce para que ele não vá embora, porque perder o Gregory após o Super Mundial vai ser uma baita perda para o nosso time, ainda mais agora com essa questão de que o Wendel não vem mais, né, rolou toda essa questão com o Wendel, e agora a gente perderia o Gregory também, então imagina só, pensando que tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né, não ter o Wendel e ainda perder o Gregory. A gente tem o Alan também ali muito bem, que também vem fazendo boas partidas, porém a gente sabe que Marlon e Gregory é nossa dupla desde 2023, nossa dupla ali que deu muito certo, então perder o Gregory seria uma grande perda, mesmo que após o Super Mundial, porque a gente ainda vai ter muitas outras competições para jogar.
Mas é isso, basicamente são essas atualizações do Botafogo no momento. Agora a gente tem que focar 100% no jogo de terça-feira contra a Universidade de Chile. O Botafogo tem que vencer, tem que se classificar pra gente poder sonhar com as oitavas, sonhar com as quartas, sonhar com as semi, sonhar com a final e aí sim sonhar com Bida Liberta. Então é foco total na terça-feira. Você que é torcedor do Botafogo, mora no Rio, tem condições de ir pro jogo na terça. A gente sabe que jogo de Libertadores é sempre em um dia ruim, né? Dia de semana, com um horário muito ruim, um horário bem tarde. Mas é um jogo que, assim, a gente tem que ganhar, a gente tem que se classificar. Então, se você tem disponibilidade, se você pode, mora no Rio, enfim, tem condições de ir pro jogo, vá ao Newton Santos, vá ao estádio, vamos lotar o Newton, vamos trazer toda a atmosfera que um jogo de Libertadores precisa, né, pra gente apoiar o Glorioso. Então é isso, vamos pra cima, os ingressos ainda não se esgotaram, mas a gente precisa que os ingressos esgotem logo. É isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Beijo, fogo!